Vamos lá, olá pessoas, você está no Postnet Radio, hoje é dia 20 do 7. 7 é julho, né? É julho de 2025, estamos aí para mais um Post Night. E novamente aí vamos falar sobre nada, porque nada acontece. Este é o grande problema do mundo atual, cara. Nada acontece. É impressionante, bicho, porque quando você olha para tempos atrás aí, para milênios, para séculos, décadas, as coisas aconteciam, mas estamos na geração mais chata possível, porque nada acontece. Nada acontece. É aquele meme lá do. É, putz, qual é o nome lá do bagulho lá do Nothing Even Happens? É basicamente aquilo. Então, nada realmente acontece, cara. Mas o meu problema não é esse. O meu problema não é o que acontece no mundo, e sim comigo, porque nothing even happens também. Então estamos no mesmo dilema. Estou na sincronia ali do mundo. O que acontece, cara? Acontece que existem problemas, e esses problemas vêm. Eles vêm, simplesmente eles vêm. E aí você tem que resolver os problemas. É a natureza, né? Vem um problema, você resolve. Aí dessa resolução vem um problema, aí você resolve. Só que aí, cara, é, eu não sei o que acontece, bicho. Que existem problemas que parece que chegam num limite de conhecimento, do seu conhecimento, do conhecimento humano. E que qualquer coisa que você tente não solucione. Por quê? Porque parece que tudo é muito longo prazo. Muito longo prazo. E as coisas que você faz a curto prazo não são o suficiente. Não é o suficiente. E as coisas que você fala, não, isso daqui é mais longo prazo, né? É longo prazo. O que acontece é que é muito, muito longo prazo. É claro, mas eu não sei, eu não sei o que acontece. Por quê? Vamos lá para. Esse daqui vai ser o. Eu não sei quanto tempo vai durar isso aqui. Vai ser bem direto esse push-net, porque já são 23 e 22 e preciso acordar amanhã para tentar fazer as coisas acontecerem. Continuar nessa roda gigante de que preciso resolver os problemas, né? Então, caralho, agora deu uma crise existencial. Rapidinho, eu tive alguma crise de pensar o que eu vou fazer. Então, cara, o que acontece? O que acontece? Voltamos a uma era aqui no Push Night onde problemas acontecem. Eu falo aqui, eu relato, eu reclamo, eu faço as coisas que eu tenho que falar aqui. Só que eu tento. Antes eu não tentava muito, né? Antes era mais uma impaciência bruta, assim, de as coisas têm que acontecer, né? Para quem ouviu os postnets antigos, para quem se deu esse luxo de ouvir os postnets antigos, que não são legais, não. Eu não às vezes eu penso em excluir esse canal, mas isso é um papo mais pra frente. É, para quem ouvia, viu a evolução que teve, né? Porque eu falava, eu reclamava as coisas, parecia que só tava reclamando e não tentava nada. Com razão. Eu tentava fazer o mínimo. Eu cheguei a me esforçar muito também, mas o esforço que eu tinha, que eu estava fazendo ali era o mesmo que alguém que não estudou para a prova estava tentando estudar um livro de 500 páginas em um dia. Um dia não, 10 minutos, entendeu?
Então é um esforço mal aplicado. E aí o que acontece? Essa, 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 esse esforço mal aplicado não vai gerar um resultado. Que era o resultado que deveria ter gerado um resultado naquele momento. Conclusão, eu perdi tempo demais procrastinando, perdi tempo demais no tentando suportar uma agonia e um medo sem fazer nada. E a consequência de não fazer nada naquele momento me trouxe aquele momento que eu precisava decidir as coisas porque estavam ficando apertado. E dali eu tinha o resultado que era eu sou pro player, entendeu? De CS. Era aquilo que deveria acontecer, né? Mas, como por causa de tudo isso que eu falei, as coisas não aconteceram. E aí eu me vi num meio de, cara, eu preciso fazer alguma coisa então por enquanto. E aí eu vou lá e me esforço para fazer as coisas bem feitas, que as coisas que eram minhas coisas secundárias, vulgo post night. Espero que o cachorro do vizinho não esteja pegando no mic, mas eu acho que está. E aí esse projeto secundário, que era o post night, ele virou meu projeto primário. E os meus projetos secundários, que se tornaram parte do projeto primário, que é estudar alguma coisa, consequentemente, estudar cristianismo, estudar filosofia, estudar um monte de coisa, estudar o que eu tenho que fazer, entendeu? É me organizar, né, na vida, tipo, numa questão mais intelectual ali, e de procurar coisas certas, né? Não só nisso, mas tipo, eu acho muito chato essa parte intelectual, mas as coisas que eu tenho interesse agora eu vou e estudo profundamente elas, né? É, então, como esse projeto virou o meu projeto principal, eu tenho a obrigação moral, claro, mas eu tenho todo aquele aprendizado que eu da minha falha como projeto principal, que era anterior, que era o Counter Strike, ser profissional CS, eu tenho a resolução aqui. Mas cheguei agora num ponto onde eu estou naquele mesmo teste de antigamente, que é agonia e depressão por estar paralisado e confuso e inseguro, entendeu? Só que diferentemente daquela época, eu agora faço as coisas, né? Eu tô fazendo isso aqui no horário que era pra eu estar dormindo, ou no mínimo lendo ali e dormindo, né? E aí, cara, é, eu vou te falar, cara, essas deprês existenciais, cara, são muito boas, tá? Eu acho que era disso quando eu falava lá que 2021 era bom, cara. Era disso que faltava. Cara, você tem essa depressão existencial. E o que seria essa depressão existencial, cara? O que seria essa merda? É você estar vivo, você ter planos, né? Vamos supor, você quer fazer alguma coisa. Ah, eu quero, sei lá, jogar futebol, beleza. Ah, eu quero andar de skate. Ah, eu quero ser artista. Ah, eu quero fazer teatro. Ah, eu quero ser astronauta e descobrir que a Terra é plana, beleza. E aí você tem esse foco, certo? Você tem esse foco e você tá fazendo suas coisas. E aí chega um ponto que as coisas estabilizam, né? Existe um pico ali de aprendizado, daquela energia, né? Daquela motivação que você tem. E aí você vai lá, pá, pique. Aí você pá, 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 pá. Aí você aprende muita coisa. E aí, cara, vem um combo.
de não é só estabilizar, né? Às vezes é falta de tempo também, às vezes é um pouquinho de procrastinação, às vezes é um pouquinho de muita coisa. E principalmente por muita falta de fé, né? Muita falta de fé, cara. Eu lembro que quando eu queria ser pro de CS, eu lembro que eu caí com. Porra, cara, que merda, cara. É uma merda você relembrar seus fracassos mentais, né, cara? Seus fracassos físicos também, cara. Seus fracassos, cara. Uma merda disso. Eu lembro em 2020, auge da pandemia, né? Tava jogando um competitivo lá no Counter-Strike. Cara, 2020 foi o ano que eu falei, né? Eu comecei a jogar em 2019, mas eu já sabia, cara, eu quero ser pro player, mas eu não tinha dado os passos assim pra começar a ser pro player, né? 2020 eu já tinha começado ali um pouco, mas eu tava no começo assim de caramba, eu vou me dedicar nisso aqui, né? Só que nessa época em que eu caí com um pro player no matchmaking, por coincidência, porque obviamente o nível do pro player era muito maior do que aquele nível que eu tava, que era tipo prata. Não, prata não era, eu nunca fui prata. Eu era ouro 4, né? Nunca fui prata na vida. Nunca fui menos que ouro 3 também. E aí, isso na época que eu jogava matchmaking, tá? Então eu tava muito atrasado, porque os caras jogam em uma plataforma privada, né? E não no jogo em si, lá na Valve, que você vai dar play, né? Eles jogam numa plataforma privada. E aí você tem uns level lá que é de 0 a 20, que o 20 é o level tipo pro player mesmo, na teoria. E aí, eu tava jogando lá e pô, cara, 14 anos. Ah, cara, é uma tristeza, né? Você lembrar os fracassos, né? Porque você olha, tipo, 14 anos, eu tendo potencial, tendo vontade, mas essa vontade ser simplesmente vencida por medos irracionais. E a falta de testosterona, né? E aí, quando eu digo testosterona, é a falta de um guia masculino, uma instrução masculina para essas ocasiões. E, cara, a falta de. Cara, imagina um cara, um guerreiro, sei lá, 1600 anos atrás, 2000 anos atrás, cara. Imagina, imagina os guerreiros lá antes de Cristo, cara. Um moleque com 14 anos. Esse cara tendo vontade de ser guerreiro. Como ele ia lidar com esse medo disso? Cara, ia ter. Tirando as pessoas lá que. Ele ia treinar lá e alguma hora ele ia pra guerra de qualquer jeito. Ele sabia, né? Praticamente. Mas se ele tivesse ainda seguro, caso ele não soubesse, né, disso, ele ia ter guias, né, que iam instruir ele a guerrear. Ou existiria um suporte masculino, né, pro cara, né? Isso é uma coisa que se perdeu na modernidade, né? Que é esse suporte masculino, figuras paternas para te instruir em situações onde você queira realizar algum feito na vida, né? Isso se perdeu muito na modernidade. Só você vê o tanto de gente que não tem pai, né? De pai ausente. Ou quando tem, vou até me abster. E aí, cara, eu com 14 anos, confuso, né? Tipo assim, não era nem confuso, mas sabe aquele negócio infantil de criança mesmo, de você falar. Tipo assim, você vê, você quer ser jogador de futebol e aparece Pelé na sua frente, você fala, eu posso ser jogador de futebol? Eu tava lá no jogo, né? Eu tava jogando com um amigo lá, um cara lá que era, pô, cara, gente boa lá. Cara, acho que era de Curitiba, pô, esse cara. Aí a gente caiu com o Vini, que jogava na Fúria na época. E aí a gente caiu com ele.
Aí eu não sabia como era a voz dele, né? Eu não tava muito ativo ali na comunidade de pro player e a Fúria tava começando, né? A ser vista. E aí a gente olha assim, pô, o perfil, pô, é o Vini da Fúria, pô, é o Vini mesmo, né? Eu comecei a partida falando, é, pô, Vini, aí, é o Vini da Fúria, pô, boa sorte aí no próximo campeonato aí. Aí ele falou, ah, obrigado, cara. Só que eu achava que ele tava trolando ainda. Ele não era o cara, porque na Steam os caras botam qualquer nick, né? E aí a gente começou a olhar e falar, cara, esse cara é o Vini mesmo. Aí no final, bicho, no final não, antes de um tempo eu falei, sei lá, no meio do jogo eu disse, pô, Vini, você acha que dá pra você pro player aí, cara? Eu não lembro a resposta dele, mas eu acho que, por eu não lembrar, acho que foi um negócio meio. Ah, não sei, cara, se dedicar dá tempo, entendeu? Um negócio padrão básico, assim. Cara, aquelas palavras saíram por um ouvido, entraram por um ouvido e saiu pelo outro, entendeu? Porque eu sabia que não era aquilo que ia me confirmar as coisas, né? E eu acho que por mesmo tendo a vontade, sabendo o meu potencial naquele jogo, eu acho que desde o princípio eu sabia que eu não seria porque eu era um covarde, entendeu? E é uma merda isso, cara. Eu vou tirando lembranças ruins agora. O que eu tava falando? Do Post Night. E do Cowboys agora, né? Então, quando o Post Night vira o meu plano principal, eu segui e aí eu chego no momento onde eu estive lá em 2020, um pouco depois ali, mas que também eu estive em 2021. Em 2022 eu fui bem vagabundo, né? Mas conta também, né? E em 2021 e 2020, essa falta de instrução de que você tem que fazer isso, você vai ter que fazer desse jeito, você vai ter que ter disciplina. Mantenha a disciplina que as coisas vão fluir e faça confiando, mesmo mesmo que possa dar errado, você faça confiando que provavelmente vai dar certo. Você tenha convicção do que você tá fazendo. Cara, todas essas coisas eu aprendi falhando no CS, cara. É uma merda saber isso. Porque hoje em dia eu tenho uma personalidade que é assim. Antes eu pensava, ah, e se eu. Pô, e se der errado aqui, aí o que eu vou fazer da vida? Ah, eu tenho que saber alguma outra coisa, eu tenho que fazer outra coisa. E aí ficava nessa laica, laica. E esse laica, ele não é bom nem pro lá e nem pro cá, cara. Principalmente porque eu não consumia nada de, sei lá, intelectual pra eu falar que eu poderia, entendeu? Estar tendo um plano B ali, cara. Eu tava, sei lá, estudando ainda no ensino médio, mas mesmo assim eu não ia seguir com aquilo, né? Eu não ia seguir com aquilo e eu tinha plena convicção disso. E aí chega nesse ponto, entendeu? Onde eu tô preso em não fazer aquilo que eu nasci pra fazer por causa do medo, com medo de não dar certo e ter que precisar de algo que eu não estava planejando e ter que, sei lá, gastar esforço mental ali de é, caramba, eu preciso aprender outra coisa, né? Algo tipo que dê mais futuro, sabendo que nada, nem nada tem futuro, entendeu, cara? Então é isso. E aí eu cheguei nesse ponto e, cara, era uma merda, porque eu chegava, eu ficava tipo mal mesmo, mal, porque nada na minha mente conseguia. Era muito medo, entendeu? E não é um medo assim, tipo, ah, eu tô com medo, entendeu? Eu tô falando, tipo, é medo é pavor de não. De um escuro, entendeu? Um tiro no escuro.
Sendo que hoje em dia, tipo, pra você ver, a minha capacidade de dar tiros no escuro é tipo assim, é dois palitos. E o problema que eu vou relatar, que eu estou passando agora, é outro, é diferente, mas tem relação com isso que eu tô falando aqui. Então não é um papo inútil aqui. Tô preparando a narrativa, pô. Então, esse sentimento de você não. Você, sei lá, tá fazendo uma coisa, mas pensando em fazer outra, porque e se der errado é a outra coisa que você tá fazendo, né? Essa merda, cara. Ela acaba com tudo. Tudo que você planeja, entendeu? Tudo que você planejou na sua vida, cara. Calma aí, tem pó pra caralho aqui no. Aqui. Tô quase espirrando aqui. Então, essa, esse laicar que é comum hoje na vida do jovem dinâmico, bicho. Esse laicar, ele é o que faz a pessoa não conseguir encontrar nada e se perder, entendeu? E aquilo que ela tinha de chance ir pro ralo. É triste, mas é isso. E isso vem de uma falta de instrução, vem de uma falta de uma figura paterna, entendeu? E aqui eu não estou botando culpa na figura paterna, mas ensino em uma mentalidade, meio que uma mentalidade da modernidade que é isso, entendeu? É o desleixo com o futuro e sei lá, do jovem ali. E esse desleixo com esse futuro a fim de, sei lá, você pensa, sei lá, dos pais acharem que o futuro dele envolverá somente a você fazer uma faculdade, um conceito que não funcionou nem para eles, e sim talvez pela uma geração anterior, assim, dos avós, a geração sei lá, dos nossos avós, se você ouvinte tem a mesma faixa etária que eu, ali entre os 20, a geração dos nossos avós compensava fazer a faculdade para você conseguir se destacar ali, ganhar dinheiro, e era um negócio que é, podia sim ter um, um, um negócio, entendeu? Alinhado ali com as coisas. A geração dos jovens que foi passada a instrução, a geração dos adultos, né, dos nossos pais, que foi passada a instrução de que eles tinham que fazer faculdade, já não deu certo, porque haviam muitos fazendo faculdade e o nível da faculdade baixou, entendeu? É só você ver o quão burro estão as pessoas, né? E quão, e quão e quanto de gente aí que tem faculdade, sei lá, e é Uber, entendeu? Trabalha fazendo bico, não sei o que, e trabalha de qualquer coisa. Mas tem faculdade, tem currículo, entendeu? E que não é uma garantia, que já não era uma garantia pros adultos. E aí esses adultos jogam a mesma bomba pro jovem dinâmico, cara. E não funciona do mesmo jeito. E às vezes, hoje em dia, o jovem dinâmico tem muito mais oportunidade em diversas áreas. Tem muito mais caminhos ali, tipo, facilitadores. E essas coisas não são exploradas porque falta virtude, entendeu? Falta virtude. É uma geração de bosta. Vamos ser sinceros, né? É claro que é uma geração de bosta, né? A nossa geração é uma geração de bosta. Pro cara, sei lá, 14 anos, que poderia ser meu porra louca, ele ter medo, porque, entendeu? Mas é um negócio que é o excesso de informações, entendeu? Essa merda faz um mal do cacete e faz o cara achar que, que ele tá num caminho meio errado, que ele tá, sei lá, ele tá meio. Ele precisa arranjar um plano B, um plano C. E ele desfoca do plano A, que o plano A que foi feito pra ele. E aí ele acaba perdendo a merda, entendeu? E aí muita gente perde a chance da vida assim. Eu não sou tão. Claro, quando eu penso aqui hoje em dia.
Eu olho e eu falo, né? Cara, o CS era um negócio que, porra, era encantador pra mim, entendeu? Mas não. é, Sei lá, vendo hoje em dia, eu acho que hoje em dia, provavelmente o resultado disso me fez melhor, entendeu? Me fez melhor. Só de eu poder ligar um microfone aqui e falar isso, relatar e talvez alguém entender esse toque e compreender isso, eu posso ajudar, né? Com isso. Mas, sem me sentir prejudicado, assim, de caramba, eu perdi a chance da minha vida, até porque o que eu tô fazendo aqui com o Post Night, o que eu tô fazendo com o Cowboys e o que eu vou fazer com outros planos mais pra frente, mais pro futuro, quando eu tiver algum conhecimento intelectual, sei lá, pra falar de alguma coisa, e isso não é algo que eu odeio, entendeu? Não é algo que eu tô fazendo por odiar. E nem aquilo que antes era um motivo meio de cansaço e de querer se matar, sei lá, trabalhar no bar, sei lá. Hoje em dia eu trabalho mais, eu reclamo muito menos, eu nem reclamo, entendeu? Mas antes eu reclamava por causa que do plano A, que estava sendo esmagado pela realidade, entendeu? Que não suportava mais ele. Então, cara, sobre essa primeira parte aí do post night aqui, sobre essa primeira parte onde você fica no laicar, sobre isso de não ter a virtude necessária, né, para você ser o competitivo ali que vai conseguir com disciplina fazer as coisas mesmo é, mesmo ali, sei lá, com medo, entendeu? Você tem que continuar, cara. Então, é melhor. Eu não sei se eu poderia, tipo, se eu ajudo com isso, mas quanto antes você organizar essa parte de virtudes, juntamente com o que você pretende fazer, né? Então você, sei lá, vou fazer exercício todo dia, vou ter uma leitura ali todo dia pra eu, sei lá, fazer outra coisa aí. Então você ajeite e virtude, né? Faça isso com virtude e disciplina. E vai tentando, uma hora vai, entendeu? É que nem eu tô vagabundeando aqui pra caramba. Eu já tô, não tô nem com disciplina porque já era, sei lá, pra tá meio descansado e indo dormir, né? Então não tô nessa. Já tô errado aqui, né? Mas faço o que eu falo, não faço o que eu faço. E aí chegamos agora na parte aqui, né? Mas qualquer coisa aí você manda e-mail, tá? Contato. Qual era o e-mail? Contato.postradio.gmail.com. Aí você manda aí, certo? E faz uma pergunta melhor aí. Se tiver com dúvidas, se quiser que eu fale de alguma situação específica, eu não tenho nada pra fazer, cara. Então, manda e-mail aí. E aí vem a parte 2, né? Tá, o plano A deu errado. Vamos ao plano B e vamos fazer sem reclamar e melhorando, né, os pontos falhos do plano A, né? Então o plano B agora vira o plano A, ou seja, Post Night está em ação. E aí eu comecei a melhorar o Post Night. Claro, já contei os fatores que me fizeram também a melhorar isso e os fatores que me fizeram a acordar mais para melhorar mais ainda e tentar buscar mais coisas, entendeu? E aí, é, e aí eu chego onde eu estou, que é o quê? Eu criei o Cowboys, né? Estamos lá fazendo com luz todo dia. Inclusive não vai sair essa semana porque não deu. Simplesmente não criamos nada, cara. Tentamos criar um episódio lá e não deu.
Ficou muito ofensivo, não ficou engraçado. Não deu em nada, não tinha pauta, tava uma bosta. Dos dois cansados com sono, não deu, cara. Então não vai ter Cowboys essa semana. Mas aí. Então criei um Cowboys que o Cowboys foi um baita tiro, entendeu? O Cowboys foi uma ideia que veio do além, entendeu? Uma vozinha falando pra mim e eu falei, caramba, e se eu criasse aquilo? Eu mandei áudio lá pro Lúcio, contei toda a ideia, falei, cara, bora fazer isso aí acontecer. Aí o Lúcio falou, bora, né? Também não tem outro que não tem nada pra fazer. Ele faz o que ele gosta, né? Pelo menos, mas. Então ele ainda tem o plano A dele. Eu não. No meu plano B é o plano A. E aí chega na situação que é o seguinte. Eu, depois de um tempo fazendo, né? O plano A agora, né? Que é o Push Night. O Push Night, com a criação do Cowboys, ele ficou muito sem sem aquilo que era o Push Night, né? De, sei lá, ter uma piadinha ou outra às vezes, mas ter uma reflexão melhor. Ficou bem mais, entendeu? Monótono, assim. Eu não sei, virou outra coisa, né? Ficou mais, sei lá, só introspectivo. É, e aí o Cowboys virou um negócio que é engraçado pra caramba, mas não que não deixe de ter seus momentos lá introspectivos também, mas, entendeu? Eu dividi, né, o plano B, que agora é o plano A, em duas coisas. E essas duas coisas não chegaram onde eu quero que chegue. E aí volta aquele sentimento que eu tinha lá no verdadeiro plano A, entendeu? Que é, caramba, estou com medo, isso não der certo, isso não sei o que. Mas hoje em dia eu tenho as respostas, que é, cara, tá bom, não deu certo, a gente se vira, vai fazendo outra coisa. Isso aqui vai continuar de uma forma ou de outra. O que no máximo pode acontecer é o Post Night parar de ser recomendado. Eu não consegui salvar o Post Night, porque pra quem vê aí, Post Night há muito tempo não tem recomendações, o YouTube não recomenda, ninguém clica. O conteúdo tá chato também, e aí eu não vou conseguir salvar o Post Night. O Cowboys vai morrer igual o Post Night, e aí vem a minha ruína, entendeu? E esse pensamentozinho, essa sensação de que vem a minha ruína e aí vem uma nova crise fodida, entendeu? Isso me gera toda aquela depressão existencial de que caralho, fudeu, entendeu? Lascou tudo. Eu não consigo nem descrever muito, cara. Talvez eu até aborde isso aí no Cowboys com o Luz, porque o Luz também tá nessa, né? E, cara, é uma merda, entendeu? Porque é uma sensação de tristeza, preocupação, desapontamento. E essas coisas, elas, tipo, te fazem perder a vontade, entendeu? A esperança, a motivação. Por isso que não se depende de motivação, né? Da emoção, da motivação em si, mas o problema não é nem a motivação e perdê-la, mas a questão de você fisicamente não conseguir fazer as coisas, entendeu? Você acorda com sono, assim, com vontade de, tipo, dormir, você dorme porque você fala, cara, nada vai mudar, entendeu? Você dorme e nunca fica descansado, e cada vez que você dorme e acorda, você fala, cara, eu preciso acordar e ter que viver, entendeu, cara? E ter que fazer tudo de novo, toda semana, a mesma coisa, a mesma semana, toda a mesma coisa. E aí não acontece nada, cara. E aí você vê que
os seus projetos, todos eles estão fadados ao fracasso, entendeu? E aí você tem que recorrer à religião, não, ao que você acredita, né? Eu digo assim, que é a única base que não, né? Quando você entendeu o cristianismo ali, o catolicismo, você tipo entende que é só isso mesmo, né? E aí você, sei lá, você fala, cara, me ajuda, por favor, me dá uma ajuda. E aí você, e vem um termo assim, tá ligado? Aquele termos e condições que você sempre clica e aperta o sim. Só que você, sei lá, clicou, leu. Tem uma lá. Você dá completamente autoridade para o homem. Calma aí, cadê? Calma aí. Para o homem liderar tudo, comandar tudo e guiar tudo. E aí você fala, beleza, tá na mão do chefe. Então, vamos lá. Aí você coloca, aí você vai lá, vai fazendo as coisas, vai fazendo as coisas. Aí começa nada a acontecer, nada acontece, nada acontece, nada acontece, nada acontece. E aí você para, olha, e você olha e fala, cara, nada acontece. E aí ele vem e fala, cara, você assinou, aqui tá os termos. Eu tô comandando. Você vai fazer aí o que tem que ser feito. E eu tô no comando aqui. E aí você já começa a pensar, cara, será que esse cara quer que eu vire, sei lá, um padre, cara? Eu não quero ser padre. E aí você começa a falar, cara, será que esse cara quer que eu, sei lá, vire um morador de rua e comece a pregar? Será que esse cara quer que eu, que eu, que eu faça, tipo, algo que vai me tirar de um não sei o que? E você começa a contar com essas possibilidades, que ainda são possibilidades. E que eu não tô dizendo que seja ruim, mas não é o que você quer, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Não é o que você quer, é mas e não significa que seja ruim. E aí você pensa, caramba, bicho, tá bom, eu não quero isso. E aí você volta pra tristeza e depressão e apatia e preocupação e você começa a olhar todas as coisas minuciosamente assim, pensando, cara, tá dando tudo errado. Vai cair o barco. E aí você vê e tem que levar lá pro cara. Cara, tá bom. Aceita os termos. E aí você fica nessa até um ponto que as coisas acontecem, né? Porque não tem jeito, cara. Uma hora acontece. O problema é o tempo. E aí que tá, né? É o dom da perseverança, cara. E às vezes eu até fico meio mal de pensar, cara, pro cara, sei lá, me ajudar nesse sentido, porque, cara, a quantidade de merda que eu falo na internet, entendeu? A quantidade de bobagem que eu falo na internet, a quantidade de inutilidade que eu faço, entendeu? Olha que negócio inútil que eu tô falando no microfone, diversos pensamentos aqui sem, sem razão nenhuma, entendeu? E eu espero que alguém ouça isso e fala, nossa, o cara tá falando pensamentos dele, é que ninguém liga. Olha, agora eu me importo. Nem eu me importo com isso, entendeu? Eu provavelmente não seria ouvinte do Post Night. Eu seria talvez do Cowboys, mas tipo, do Post Night não. Por isso que o Cowboys é o meu plano. É o meu tiro certeiro, entendeu? Mas que não é certeiro assim, porque é dois palitos pra eu entrar numa mesmice e perder todo o sentido, entendeu? Toda a graça, tudo. Acabar. Ah, cara, e tudo. Em tudo. E às vezes você faz os negócios meio meia boca, cara. E aí você deixa as coisas no mesmo nível que o plano A verdadeiro, entendeu? E aí sim,
realmente falha. E quando fica nessa de fazer meia boca, as coisas dão errado também. Ah, cara, o que eu quero. Eu não sei. Daqui é mais um desabafo, porque eu estou nessa. Eu estou mal por simplesmente estar vivo. E não confiar em. E não confiar em, sei lá, no que. No propósito, na finalidade, na causa final das coisas, entendeu? Eu. Em, assim, em questão de fé, é claro que eu acredito, né? Mas dizendo que sabe a sensação, eu não sei se vocês já tiveram isso, mas a sensação de estar fazendo a coisa certa, a coisa que foi feita pra você, cara. Quando eu tava quando eu tava jogando CS, cara, e tinha conseguido arranjar um time, eu acordava com a sensação de eu nasci pra fazer isso. E mesmo fudido, cara, dormindo às 1h30, acordando às 7, entendeu? Às 7 pra acordar, cara. Eu tava ali, tipo, feliz, entendeu? Claro que ainda vazio, mas vazio, né? Porque alguma hora ia chegar num ponto onde, sei lá, talvez eu chegasse uma hora, eu também chegasse à mesma conclusão, questão do cristianismo, mas eu digo que. Cara, deixa eu achar as palavras aqui. Eu acho que. Que falta. Que. Caralho, esqueci o que eu ia falar. Desgraça. Caramba, esqueci o que eu ia falar, cara. O que eu tava falando? Cara, eu não sei o que eu ia falar. É triste. O Alzheimer é triste. Mas eu acho. Talvez seja até providência o que eu ia falar aqui. De eu não ter falado, mas. Sei lá, cara. com- é, Acho que eu tava falando no sentido profissional das coisas, né? De propósito, assim. É, quando você tem essa sensação e você sabe que você pode chegar nessa sensação que demanda esforço pra caramba. Cara, demandou um esforço pra eu chegar naquele ponto de estar ali com o time jogando, né? E, e acordando, né? Naqueles negócios, né? Aquela demanda ali assim, e a possibilidade, assim, e o caminho, você tá no caminho ali, é tipo, acabou, é só andar pra frente, você consegue, né? Se tudo não, se nada acontecer errado, tipo, o que aconteceu comigo. É só você andar pra frente e as coisas fluem. E aí, acordar com essa sensação é muito boa, cara. Eu acho que você acordando com essa sensação e ter uma base sólida de fé deve ser melhor ainda. Então, sei lá, demanda esforço, cara. Muito esforço. Mas e continuar ali também demanda esforço, mas é bom, entendeu? A sensação é boa. E eu acho que essa sensação, entendeu? Esse apego à sensação também que não. Eu não sei se eu devo levar em conta. Creio que a sensação em si, como uma nostalgia, não, mas que saber que como um ideal, acho que sim, né? Eu não sei, cara, as coisas ficam meio difíceis de ser compreendidas às vezes. Eu tô falando preso também, caralho. É isso, turma. Já deu meia-noite aqui, eu acho que eu vou embora. Manda e-mails aí pra coisas que você
que vocês querem ver que eu fale aqui no Push Night. Se existir aqui, se o YouTube voltar a recomendar vídeos aqui, se as coisas continuar, essas coisas melhorarem aqui nesse canal, vocês mandem e-mails aí e eu falo de alguma coisa. Pelo menos pra ler só e-mail e dar uma opinião sobre algo, certo? Enquanto isso, se quiser diversão e dar risada e, sei lá, passar um tempo, Cowboys tá aí, né? Ainda. Cowboys ainda não foi cancelado, mas ainda será, com certeza. Então, é isso. Tchau, turma. Uau.